Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, louvando a Deus nesses primeiros minutos desse novo dia, em oração e deixando uma reflexão para a vossa meditação em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós sabemos que há momentos em que temos a sensação de que o chão desapareceu debaixo dos nossos pés. É como se perdêssemos alguém que amávamos, recebemos uma notícia inesperada, um relacionamento que termina, um projeto que não acontece, a família que enfrenta uma crise, a saúde quando é abalada, as finanças apertando. Quando oramos, mas parece que o céu está em silêncio. Então surge aí uma pergunta no coração: e agora? Onde eu vou me firmar? Perdi o chão. Perdeu o chão? O Salmo 46 não foi escrito para pessoas que nunca enfrentaram problemas. Pelo contrário, é uma declaração de fé para quem está vivendo em meio ao caos. O salmista não diz, nunca haverá angústia. Ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A Bíblia não promete uma vida sem terremotos. Ela promete uma presença que permanece quando tudo parece estar desmoronando. Talvez você tenha perdido o chão, mas Deus não perdeu o controle. Quando o chão falta, Deus continua sendo o nosso refúgio. Esse Salmo 46, verso 1, apresenta 3 verdades. Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é socorro bem presente. Refúgio é lugar para onde corremos quando a tempestade chega. Fortaleza é aquilo que nos protege quando nossas próprias forças não são suficientes. E socorro bem presente significa que Deus não chega atrasado à nossa dor. O problema pode ter chegado hoje, mas Deus já estava lá. Quando você perdeu o chão, Deus não perdeu a presença. Quando você perdeu uma pessoa, Deus não perdeu você. Quando você perdeu uma oportunidade, Deus não perdeu o propósito. Quando você não sabe o que fazer, Deus continua sabendo exatamente onde você está. O profeta Isaías diz no capítulo 41, verso 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo. A nossa segurança não está na estabilidade das circunstâncias, mas na estabilidade de Deus. A Bíblia não esconde a dor, e Deus também não. Existe uma espiritualidade superficial que ensina que o cristão não pode chorar, não pode sofrer, não pode admitir que está cansado, mas a Bíblia é muito diferente. Davi chorou, Jó chorou, Jeremias chorou e até Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. João 11:35 resiste uma das frases mais curtas e ao mesmo tempo mais profundas das Escrituras. Jesus chorou. Isso nos ensina algo poderoso. Chorar não significa falta de fé. Há lágrimas que não são sinal de incredulidade, são sinal de que somos humanos. Jesus não repreendeu Maria e Marta por sentir a ausência de Lázaro. Ele entrou naquela cena de dor. Isso nos leva a uma verdade que precisamos guardar. Em lugar nenhum as tristezas da terra são mais sentidas do que nos céus. A dor que você sente não é indiferente a Deus. A lágrima que cai do seu rosto não cai em um universo sem Deus. O Salmo 56, verso 8 diz: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Que imagem extraordinária, glória a Deus. Deus não trata nossas lágrimas como algo insignificante. Ele conhece a dor que ninguém conhece. Ele vê a lágrima que você escondeu. Ele conhece o nome daquilo que está quebrando o seu coração. E se a tristeza chegou à sua casa, ela não passou despercebida pelo céu. Ainda que a terra se transmude. Salmo 46 continua dizendo, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares,
Observe a linguagem do salmista. Ele está falando de uma situação em que as estruturas mais firmes parecem desaparecer. A terra se move, os montes caem, as águas rugem. Aquilo que parecia permanente deixa de ser seguro. É uma representação perfeita de determinados momentos de nossa vida. Há coisas que imaginávamos que nunca mudariam e mudaram. Pessoas que imaginávamos que permaneceriam foram embora. Portas que pensávamos que jamais se fechariam, se fecharam. Planos que pareciam certos foram interrompidos. E é justamente nesse cenário que a palavra diz: Deus é o nosso refúgio. Ele diz, em outras palavras, mesmo quando o mundo ao meu redor perde a estabilidade, Deus continua sendo o meu lugar seguro. Não confunda perder o chão com perder Deus. Essa talvez seja uma das maiores lições do texto. Você pode perder uma coisa sem perder a presença de Deus. Você pode perder qualquer coisa sem perder a presença de Deus. Pode perder dinheiro e continuar tendo Deus. Pode perder a posição e continuar tendo Deus. Pode perder um relacionamento e continuar tendo Deus. Pode perder uma oportunidade e continuar tendo Deus. Pode até atravessar um luto profundo e continuar sendo sustentado por Deus. O problema é que muitas vezes medimos a presença de Deus pela ausência de problemas. Pensamos, se Deus está comigo, por que estou passando por isso? Mas a Bíblia mostra outra perspectiva. Deus estava com José na prisão. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Deus estava com Paulo no naufrágio. E Jesus estava com os discípulos durante a tempestade. A presença de Deus não significa ausência de tempestade. Significa que a tempestade não terá a palavra final. Deus não prometeu que você não passaria pelo vale. O Salmo 23 não diz, ainda que eu nunca passe pelo vale. Ele diz o seguinte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A diferença não está no vale, a diferença está em quem caminha conosco dentro dele. Existem momentos em que Deus não tira imediatamente a pessoa do vale. Ele caminha com ela. Existem orações que Deus responde mudando a circunstância. Outras ele responde sustentando-nos dentro da circunstância. E precisamos aprender a reconhecer as duas formas de resposta. Talvez hoje você esteja perguntando, Deus, quando isso vai acabar? E Deus esteja dizendo, enquanto não acaba, eu continuo com você. Quando você não consegue se sustentar, Deus se torna o seu sustento. Salmo 46:5 declara, Deus está no meio dela, não será abalada. Essa é a chave. Não é a força da cidade que impede sua queda. É a presença de Deus no meio dela. Não é a nossa capacidade que garante que permaneceremos de pé. É Deus quem nos sustenta. Há dias em que a fé será uma grande declaração, mas haverá dias em que a fé será apenas conseguir dizer, Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu ainda estou aqui. E isso também é fé. Às vezes a maior demonstração de fé não é cantar alto. É continuar caminhando quando o coração está cansado. É continuar orando quando as palavras são poucas. É continuar acreditando quando não entendemos. É segurar na mão de Deus quando não conseguimos enxergar o caminho. O que fazer quando você perde o chão? Primeiro, corra para Deus, não para o desespero. Salmo 46:1 diz, Deus é o nosso refúgio. Refúgio pressupõe movimento. Quando a angústia chegar, saiba para onde correr. Não faça da preocupação o seu refúgio. Não faça da ansiedade o seu refúgio. Não faça do isolamento o seu refúgio. Corra para Deus. Segundo, permita-se sentir, mas não permita que a dor defina a sua fé. Você pode chorar e continuar crendo. Você pode estar cansado e continuar crendo. Pode não entender e continuar crendo. A fé não significa ausência de lágrimas. Às vezes a fé é justamente continuar confiando enquanto as lágrimas caem. Terceiro, lembre-se de quem é Deus. Quem Deus é. Quando as circunstâncias mudarem, volte para o caráter de Deus. Ele continua sendo bom, continua sendo fiel, continua sendo justo, continua sendo presente, continua sendo Deus. A nossa esperança não está naquilo que conseguimos compreender, mas naquele que permanece quando não conseguimos compreender nada. Quarto, fique firme até que as tempestades passem. Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se. Não significa desistir.
significa parar de tentar controlar aquilo que somente Deus pode controlar. Há batalhas que não serão vencidas pela força da sua mão, mas pela confiança do seu coração. E quero concluir. Você pode ter perdido o chão, mas não perdeu o refúgio. Talvez hoje alguém tenha chegado aqui dizendo: eu perdi o chão. Deus responde: eu sou o teu refúgio. Eu não tenho mais força, eu sou a tua fortaleza. Eu não sei para onde ir, eu sou o teu socorro bem presente. Deus, ninguém entende a minha dor, eu conheço as tuas lágrimas. Eu não consigo compreender por que isso aconteceu. Confie em mim mesmo quando você não consegue entender. E aqui está a esperança do Evangelho. Deus não é um Deus distante da nossa dor. Em Cristo ele entrou na nossa história, conheceu a rejeição, a solidão, a traição, a injustiça, a agonia e a morte. Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus carregou a cruz. Por isso, quando dizemos que Deus conhece a nossa dor, não estamos falando de alguém que observa o sofrimento de longe. Ele conhece a dor humana por dentro. E a cruz não foi o fim. Depois da sexta-feira veio o domingo. Depois da morte veio a ressurreição. E isso nos ensina que o capítulo que você está vivendo hoje não é necessariamente o capítulo final da tua história. Então, se você perdeu o chão, não desista. Se as circunstâncias estão tremendo, segure-se em Deus. Se as lágrimas estão caindo, chore na presença dele. Se você não consegue caminhar sozinho, permita que ele o sustente. Porque talvez você não saiba como essa história vai terminar, mas você pode saber quem estará com você até o fim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você pode ter perdido o chão, mas o chão não é a sua segurança. A sua segurança é Deus. E quando tudo aquilo que era firme ao seu redor parecer desabar, lembre-se, o céu não está indiferente à sua tristeza. Em lugar nenhum as tristezas da terra são mais